Bom dia pessoal, para você que veio ouvir o Diário Econômico nessa terça, dia 25 de junho, hoje exclusivamente o Diário dá lugar para o Economês de número 9. Amanhã a gente já volta com a programação normal. O Economês, como vocês sabem, é a nossa discussão de cenário mensal, obviamente. Então eu vou trazer alguns pontos do cenário internacional do que a gente está vendo, vou cair para o Brasil, trazendo também as nossas principais projeções, os principais indicadores que a gente acompanha aqui. Então, como de costume, vou começar com o internacional. Eu tenho acompanhado basicamente 3 grandes temas lá de fora, que têm norteado aí os ativos, o mercado financeiro. O primeiro é esse aumento da incerteza que a gente tem visto com países emergentes, especialmente depois de algumas eleições. Teve eleição no México, na Índia, na África do Sul, e todas trouxeram algum tipo de incerteza, algum tipo de ruído. Isso contagiou os outros emergentes também, especialmente porque México e Índia, principalmente, são alguns queridinhos aí dos investidores. Então, como vê, essa incerteza deu uma bagunçada ali na visão geral de todo mundo. Fora isso, a gente também está vendo uma crise na Colômbia, crise energética, tem outras coisas também, então enfim, é mais um emergente, então tem pipocado algumas incertezas, alguns ruídos em países emergentes, isso tem contagiado negativamente o Brasil também. Falando ainda de eleição, um segundo ponto que eu tenho acompanhado, o G7, né, o grupo ali dos países desenvolvidos do mundo, quase todos ali podem acabar mudando seus comandantes nas eleições que estão por vir. Isso acho que é importante, isso todo mundo já sabia que tinha eleição, mas depois da eleição do Parlamento Europeu que teve recentemente, o papo de eleição ficou muito mais à tona, né? Veio muito mais à tona nas discussões de mercado, veio com mais incertezas, teve aumento ali dos partidos de extrema-direita, teve também muitos partidos daqueles que já estão comandando os países perdendo assentos, então, de novo, né? É um ano importante de eleições em vários lugares, isso tem também trazido incerteza. Então, incerteza nos emergentes, incerteza no G7, muito ligado com eleições. Um terceiro ponto que eu tenho acompanhado com especial atenção é o fato de que esse é um ambiente onde os ativos denominados em dólares, eles têm sido um atrator de capital. Então a gente está vendo a Bolsa Americana nas máximas, a gente está vendo o juro americano futuro, né, de 10 anos cedendo, ou seja, teve demanda pelos títulos públicos americanos, e esse é um ambiente de dólar forte. Então esses três pontos vindo, esses 3 grandes temas vindo lá de fora, têm norteado os mercados, e se você soma os 3, como ele se traduz para o Brasil? Se traduz basicamente dizendo que o cenário externo voltou a exigir uma cautela maior para um país emergente como o Brasil. Puxando então para a discussão do cenário brasileiro, isso o primeiro ponto que a gente tem que discutir é o câmbio. Então, como eu falei, é um ambiente de dólar forte, então esse cenário externo tem pressionado também a nossa moeda. Só que a nossa moeda foi bater quase 5,50 durante o mês de junho, muito mais também por fatores domésticos. Então a gente teve um vento contrário lá de fora, mas a gente também tem um vento contrário interno muito importante. Então, inclusive, os fatores domésticos têm predominado nessa piora do dólar aqui no Brasil. Basicamente porque voltou a se discutir, né? Voltou a trazer dúvidas. As contas públicas voltaram a trazer dúvidas, então voltou a se fazer preço essa incerteza fiscal que o Brasil tem sofrido nos últimos tempos e recrudesceu também por conta desse externo mais desafiador que eu trouxe. Fora isso, a gente tem visto recentemente na questão fiscal o governo reduzindo o superávit projetado para os próximos anos. A gente começou a ver um certo limite do ajuste fiscal sendo feito pelo lado da Receita. Acho que o que deixou isso muito claro foi toda essa discussão do PIS/COFINS. Teve uma resistência no Congresso, teve uma resistência na economia real, então o ajuste fiscal feito só por aumento de impostos e de receita encontrou o limite. A partir daqui, a gente precisa começar a pensar em cortes de despesas. E aí a dúvida que fica, e é por isso que o dólar tem subido, existe uma predisposição do governo em cortar despesas? É uma dúvida importante que o mercado se faz, é uma pergunta que o mercado se faz. E aí, quando eu olho também para outros fatores, quando eu olho, por exemplo, pelo fato do investidor estrangeiro estar nos patamares mais altos de apostas contra o real, ou seja, comprado em dólar, vendido no real, contra a nossa moeda, batendo máximas de uma década, isso sugere que esse movimento de dólar mais forte pode ser mais permanente aqui no Brasil. Outro ponto que também me sugere que esse dólar pode ficar mais alto por mais tempo do que eu imaginava antes, é o fato da gente estar vendo essa alta do dólar vindo com uma volatilidade baixa, que é uma contradição, parece uma contradição, mas sugere para a gente, quando você tem um dólar subindo, mas com pouca volatilidade, parece que ele tem uma cara de mais permanente. Dito tudo isso, então a gente, por conta de todos esses pontos, a gente reviu nosso dólar para 5,30. Então, realmente, a piora do dólar veio muito antes do que a gente imaginava. A gente imaginava o ano de 2025 mais complicado nessa ponta. Se antecipou toda essa discussão. Então, a gente teve que trazer o dólar para 5,30. Esse é um ponto importante porque
O respingo disso para a inflação, já entrando em inflação, é que esse câmbio mais desvalorizado obriga a gente também a rever o IPCA projetado para esse ano para cima. A gente tinha 3,8 no último mês e a gente está trazendo esse número para 4,1% de IPCA 2024, ano fechado. Fora isso, esse câmbio mais desvalorizado, a gente também tem visto as commodities em reais, preço de commodities em reais, sugerindo uma pressão maior de alimentos no segundo semestre. E um terceiro ponto que também faz a gente revisar a inflação para cima para esse ano é o fato de a gente ter tido uma surpresa negativa com o IPCA de maio, que veio mais salgado. Então, resumindo, estamos indo para 4,10 de IPCA 2024. Olhando para 2025, a gente manteve o IPCA em 4,2%. Você pode imaginar que o câmbio mais alto deveria também se traduzir num IPCA 2025 maior, mas a gente também está revendo um pouco o caminho da Selic. Estou entrando em Selic, falando nela, o Copom recentemente manteve a Selic em 10,5% de forma unânime, como a gente esperava. Isso trouxe alguma tranquilidade temporária para o mercado, porque vocês lembram que a gente teve uma dissidência na última decisão, dessa vez ela foi unânime, foi importante ela ser unânime. O Copom até abriu a brecha ali nos detalhes da fala dele, uma pequena brecha para subir juros, se for necessário, mas na verdade, quando eu olho o cenário do próprio Copom, do próprio Banco Central de inflação, eu acho ele bastante otimista. Por que isso é importante? Me parece que a visão dele em sendo otimista, de fato, de inflação daqui para frente, ainda é um Banco Central que, apesar de ter parado de cortar juros, ainda é um BC que não descarta voltar a cortar juros, talvez lá em 2025. Então eu imagino que esse 10,5 fique até dezembro desse ano. Em 2025 a gente optou por manter a nossa Selic de final de ano em 9,75. A gente fez uma pequena mudança. A gente fez o início dos cortes começando depois, mais para a virada ali do primeiro para o segundo semestre, ou seja, no final do segundo trimestre. Os cortes começariam quando 2026 começar a ser o horizonte relevante de decisão do Copom. Então é diferente do que parte do mercado tem discutido alto, a gente ainda imagina que a próxima composição do Copom ainda vai tentar optar por juros mais baixos. Terminando, como que isso tudo conversa com atividade, com o PIB? Antes de falar de como essa Selic tudo conversa com o PIB, um ponto bastante importante é que o crescimento do primeiro trimestre que saiu entre os economês, entre o 8 e o economês número 9, o PIB do primeiro tri superou as expectativas, ele veio mais forte, cresceu 0,8% PIB brasileiro do primeiro tri em comparação com o quarto trimestre do ano passado e ficou acima das nossas projeções. Então, tanto isso quanto alguns outros pontos me sugerem que ainda segue válido uma frase que eu já trouxe aqui para vocês, de que não fosse o evento do Rio Grande do Sul, a gente até estaria revisando o PIB desse ano para cima. A gente mantém um 2,1% de crescimento estimado, mas a gente tem visto detalhes bem interessantes que sugerem para a gente um viés de alta para esse número. Por exemplo, acho que um ponto bem interessante sobre o Rio Grande do Sul, eu tenho acompanhado diferentes indicadores que tentam monitorar, por exemplo, gastos lá no Rio Grande do Sul com Pix e com cartão de crédito para ter uma ideia de como que está a atividade. E a gente tem visto a compra de bens lá no Rio Grande do Sul crescendo bem. Então, obviamente, sofreu durante as enchentes e tudo mais, mas quando a gente olha na ponta agora, meados de junho, a gente já está vendo a compra de bens crescendo quase 2 dígitos em comparação com o ano passado, então tem uma recuperação expressiva e antes do que eu imaginava, então acho que é um ponto importante. E até o consumo de serviços tem crescido. Então, tudo isso para dizer que Selic mais alta, Rio Grande do Sul conversam com um PIB que poderia ser um pouco mais baixo, mas outros detalhes nos sugerem em manter o crescimento estimado para esse ano em 2,10 e ainda em 2% para o ano que vem. Então a gente está optando por não mexer nos nossos números de crescimento, apesar desse ambiente que eu trouxe de câmbio e Selic mais complicados aos olhos da atividade. Bom, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.